em Um Refúgio para o Amor. E na empresa, Maximino recebe a intimação para a audiência sobre o processo de fraude e se emputece, mandando chamar Oscar imediatamente. Mas o advogado está mais preocupado em pegar a namorada no escritório. Ele está tão entusiasmado que Constanza é obrigada a dar um para-te quieto no rapaz. Ela diz que está muito preocupada com a irmã, mas ele acha que a mulher não tem decência. Mas ela diz que o problema é grave, e ele responde que a culpa que ela carrega pode estar piorando tudo. O telefone toca, e Oscar diz que Maximino quer vê-lo imediatamente. Constanza aproveita a carona e diz que vai acompanhar o advogado à sala de seu cunhado. Já de volta a seu escritório, Linhares conversa com Barreiras, que diz que Maximino já deve ter recebido sua intimação. Cláudio completa dizendo que em 48 horas, ele e seu arqui-inimigo estarão frente a frente. Depois de ficar sabendo do estado de saúde de sua mulher, Maximino pede a Constanza que a acompanhe em todos os exames e diz que vai falar com o médico ainda naquela tarde. Ao ficar sozinho com Oscar, ele mostra ao advogado a intimação e o homem diz que ele não precisa se preocupar, pois estão preparados. No interior, Marcos chega à casa de Luciana e pede que Patrício o acompanhe na entrega dos materiais às escolas. O rapaz conta que Luciana vai junto. Na saída do consultório da ginecologista, Rodrigo está indignado com a quantidade de roupas que Clara comprou para o bebê e diz que ela não sabe ainda o sexo da criança para estar investindo tanto. Ela jura de pés juntos que vai ser homem e ponto. Ela convence o marido a tomar um suco, mas ele recebe uma chamada urgente de Gabriel, dizendo que um dos caminhões que foi mandado ao norte com o material não chegou. Era o que o cara precisava para dar o fora dali, mas não consegue, pois Clara dá um ataque. Enquanto isso, Madalena liga para Estela para saber de Violeta e descobre que Lourenço está na delegacia, pois foi preso por vender tacos em via pública. Estela explica ainda que Violeta foi para lá, junto com Serena e Ofélia, para ajudar com a situação. Paz fica apreensiva com o que está ouvindo. Madalena tenta disfarçar, mas acaba contando a verdade para a comadre. Enquanto isso, na cidade, Rodrigo chega a seu apartamento acompanhado pela perversa que se faz de vítima e pede desculpas pelo piti que deu mais cedo. Ele simplesmente responde que os dois se veem mais tarde. Mais uma vez sozinha, Clara resmunga. Te odeio, Rodrigo. Você não sabe o quanto te odeio. Rodrigo volta para o escritório e assim que bota o pé na porta, recebe uma ligação da esposa dizendo que ele esqueceu a roupa do bebê. O rapaz responde que vai mandar o motorista levar e ela diz que não sabe como ele pôde esquecer, o que deixa muito claro que ele não se importa. De noite, Patrício e Luciana conversam. O rapaz conta que um dos caminhões se perdeu, mas acabou chegando, e agora só falta avisar Rodrigo, que ficou preocupado. Ele diz que Marcos teve que sair do povoado para ligar, pois ali não tem sinal. Patrício diz ainda que se não conseguirem avisar seu irmão, é capaz dele ir até o vilarejo. Paz e a filha se entreolham. Patrício então aproveita a oportunidade para dizer à moça que precisa contar algo sobre seu irmão e revela que ele se casou com Clara, porque ela está grávida. Patrício conta a Luciana que Rodrigo se casou com Clara e que a moça está grávida. A garota se surpreende com a notícia e acha que o ex sempre amou a antiga namorada. Mas Patrício esclarece que seu irmão não se casou por amor e foi forçado a tomar esta decisão. Neste meio tempo, na empresa Torreslanda, Rodrigo está preocupado com o irmão que ainda não deu notícias. Ele recebe da secretária informações de que o caminhão que estava perdido já chegou a São Francisco Alto. Maximino chega, querendo notícias, e o filho diz que está tudo correndo como o planejado. O empresário chama Rodrigo para tomar uma depois do trabalho, mas ele diz que não pode porque deixou Clara em seu loft, e se não for buscá-la, a mulher vai encher o saco a noite toda. Ele conta ainda ao pai, que faz apenas 2 dias que está casado, e já parece uma eternidade. Enquanto isso, Clara trata de juntar um pouco a sujeira que a festinha promovida por sua mãe na noite anterior deixou. Ela fica indignada e diz à mãe que ela pode fazer o que quiser na sua casa, mas exige que a mulher mantenha o lugar sempre limpo. Mas a megera não tá nem aí e, mudando de assunto, dispara. Depois que o bebê nascer, trate de fazer exercícios, mas nada de amamentar a criança, senão tudo se descompõe e a aparência fica horrível. Clara responde que sabe disso e que assim que o bebê nascer, quem vai cuidar é a enfermeira ou a babá, pois ela não quer nem saber. Julieta quer saber como estão as coisas com Rodrigo e Clara só reclama das atitudes do esposo, dizendo que ele sempre inventa uma desculpa para não ficar com ela. A mulher diz ainda que desconfia que o rapaz vá até o povoado de Luciana, pois Patrício foi ao norte, levar suprimentos para as escolas e avisou a Roselena que iria visitar a doméstica, provavelmente para trazer notícias para Rodrigo.
A mãe da moça tenta fazê-la entender que seu marido é um homem muito ocupado e tem muitos assuntos para resolver, mas ela não se conforma e dispara. O primeiro assunto na vida dele tem que ser eu. Rodrigo precisa estar à minha disposição para atender a todos os meus caprichos, ou seja lá o que eu queira. E se ele não entendeu ainda, vou fazê-lo entender. E em São Francisco Alto, Luciana, super chateada com a notícia, diz a Patrício que a ele e a Jana ela sempre vai querer muito bem porque os considera como amigos. Mas não quer saber nada de Rodrigo, pois se ele tomou a decisão de seguir em frente, ela não quer saber nada. A moça implora, chorando, a Patrício que não fale mais do irmão, pois isto dói muito e ela não consegue mais suportar. A moça chora agarrada às pernas do paraplégico, que consegue mexer a mão e acaricia a cabeça de Luciana. Na capital, Linhares conta a Norma que sua viagem ao povoado foi muito boa, e está inclusive pensando em comprar uma casa no vilarejo para ficar perto de sua filha e neto. Ele conta ainda que sua filha está com muito medo do que possa acontecer a ela ou ao bebê, quando os Torreslanda descobrirem. Mas ele jurou que nunca mais vai permitir que isso volte a acontecer. Enquanto isso, Patrício, Marcos e Jorge estão reunidos com a família de Luciana para o jantar. O rapaz agradece a hospitalidade, mas Paz diz que as portas de sua casa estão sempre abertas para receber os amigos de sua filha e elogia o terapeuta pelo trabalho que está fazendo com o jovem. Luciana está no fogão, funcionando em modo automático. Na mansão dos Torreslanda, Roselena mexe seu chá fazendo um barulho enorme com a colher até chamar a atenção do marido. Finalmente, Maximino, que estava tentando evitar mais uma discussão, resolve apenas olhar para a mulher e ela começa seu discurso de ódio contra Luciana e não se conforma que Patrício foi visitá-la. Ela reclama dizendo: "Não me importa se Patrício quer bancar o missioneiro da caridade. O que não quero é que ele fique perto desta vadia. Até porque ele pode ficar sabendo de a doméstica é filha de Linhares e que está grávida de Rodrigo." Maximino explode e diz que não vai mais escutar as lamúrias da mulher, pois está farto. Roselena se levanta gritando e pergunta se o marido está farto dela também. Ele responde: "Não pergunte o que você não quer ouvir como resposta." E ela continua: "Você deveria me agradecer de joelhos pelo que fiz, pois afinal, Rodrigo acabou casado com quem deveria e não com uma serviçal." Maximino responde, dizendo que ela sabe muito bem que a moça não é nenhuma criada, e avisa que a mulher tome muito cuidado com o que vai fazer se ela contar tudo para seu filho, pois até agora ela tem só demonstrado sua descrição e sua bondade, e completa: "Outra, em seu lugar, já teria feito um enorme escândalo." Mas a louca não se convence, e grita: "Claro, agora você a defende. Mas isso não me surpreende. Sendo filha de Aurora, você não poderia fazer outra coisa a não ser elogiá-la. Como é filha de tua amante, ela sim é digna de nosso filho, não é verdade?" Mas Maximino não responde mais nada, e deixa Roselena plantada sozinha. Ela volta a mexer o chá, resmungando feito uma maluca. Já é bem tarde quando Patrício consegue falar com Rodrigo ao telefone. Ele conta que está tudo bem e que foi ver Luciana. O rapaz quer saber como a ex está, e Patrício conta que a família da moça o convidou para jantar, juntamente com Jorge e Marcos. O rapaz conta ainda que aquilo sim é uma família de verdade, e gostaria que o irmão tivesse a oportunidade de desfrutar disso, apenas uma noite, só para sentir a diferença. Rodrigo não sabe o que fazer. Quanto mais Patrício fala, mais ele se sente incomodado. Finalmente, Rodrigo pergunta se Luciana quis saber de alguma coisa sobre ele, e o rapaz conta que disse toda a verdade à moça, inclusive que ele vai ter um filho com Clara. E imagina a cara do sujeito. Neste meio tempo, a chata está em cólicas porque o telefone do marido dá só ocupado. Clara diz de novo que ela é sua esposa, e ele tem que a colocar neste lugar, na sua vida, além de ir buscá-la e levá-la onde ela quiser. Julieta lembra que Rodrigo se casou com ela por compromisso e não por amor. A víbora responde que sabe disso e que o esposo continua apaixonado por Luciana, mas jura que nunca o vai deixar livre, pois Rodrigo está condenado a viver ao seu lado, sem amor, e diz: "Ele dorme pensando na doméstica, mas acorda ao meu lado. Logo, logo, isto será o suficiente." Enquanto isso, Rodrigo, que ainda está ao telefone com o irmão, grita que ele não deveria ter contado tudo a Luciana. O rapaz quer saber por que, pois é impossível tapar o sol com a peneira e cedo ou tarde ela iria descobrir. A única coisa que Rodrigo consegue responder é: "Tem razão. Eu não posso esconder a minha realidade, por mais amarga que ela seja." E em São Francisco Alto, Luciana continua no piloto automático, perdida em seus pensamentos. De repente, ela conta à mãe que Rodrigo se casou com Clara, pois a mulher está grávida.
Madalena e Paz não se conformam com a notícia e ficam indignadas com o rapaz. A moça revela que, apesar de ter prometido a Linhares, não vai mais contar nada sobre sua gravidez ao ex. Mas Paz diz que a criança não tem culpa de nada e tem o direito de saber quem é seu pai. Neste meio tempo, Rodrigo chega em casa cheio de sacolas, puto da cara e com a Mocreia atazanando. Ela cobra a demora do marido e diz que esta é a última vez que isto vai acontecer, pois ele tem que sempre dar prioridade a ela. O rapaz se irrita ainda mais, mas se controla e lembra que os dois tinham combinado que não iriam deixar sua vida profissional. Ela diz que este acordo foi antes de se casarem, mas agora são marido e mulher. Ele não concorda e relembra que o matrimônio foi apenas um acordo legal para dar estabilidade ao bebê e que entre eles não existe nada a não ser uma convivência civilizada. A Bruaca não entende nada e diz que tudo isso foi antes do casamento. Rodrigo perde a linha e grita: "Não adianta você exigir uma coisa que sabe que não posso dar." No dia seguinte, Oscar entrega os documentos preparatórios para a audiência na justiça marcada para o dia seguinte e assegura que Linhares não pode chegar até ele, com a investigação. No entanto, Oscar alerta que, se Pedro Ramos aparecer e testemunhar, pode ser que eles tenham um problema. Em seu escritório, Linhares revela a AOS colegas que está pronto para enfrentar seu arqui-inimigo. Barreiras lembra que naquela tarde ou mais tardar na manhã seguinte, eles já saberão onde está Pedro Ramos. No interior, Patrício, Luciana e Ariche distribuem os materiais para as crianças e a moça resolve perguntar ao amigo se alguma vez ele já se apaixonou. Na casa de Luciana, Marga e Paz preparam o almoço e a mãe da moça revela que está muito preocupada com Lourenço, mas não quis contar nada à filha. Do outro lado do povoado, Patrício revela que já se apaixonou como um louco e Luciana diz que o amor é o sentimento mais lindo que existe. Mas o rapaz emenda, dizendo que é um sentimento que dói muito quando fica guardado no fundo do coração. Luciana descobre que o rapaz nunca se declarou. Ele conta ainda que a mulher que ele ama é proibida para ele e sua condição o faz um homem incompleto. Luciana então responde: "Não, Patrício. A tua incapacidade física não te faz um homem incompleto. Ao contrário, você é muito mais homem do que muitos que andam por aí, pois você tem a capacidade de doar-se a AOS e outros, e isso é o mais importante." Ele se enche de coragem, mas quando vai falar, as crianças interrompem. E na casa de Luciana, Paz e Madalena comentam sobre como Patrício olha para a moça. Paz diz que não quer pensar nisso, pois o rapaz é cunhado da filha, que está esperando um bebê, que será seu sobrinho. Enquanto isso, o gostosão tá malhando um pouco, para ver se passa a raiva, mas é interrompido pelo diabo vestido de gente. A sem noção diz que acha bom ele estar se exercitando, pois ela adora o corpo do rapaz. Que nojo! A Bruaca resolve contar que sua mãe e sua sogra foram às compras e devem trazer presentes lindos para o bebê e aproveita para dizer que o quarto, onde está a academia particular do rapaz, é perfeito para a criança. Mas Rodrigo responde apenas que ainda é muito cedo para saber onde vão colocar o quarto de seu filho. Mais uma vez sozinha, a entojada retruca: "Não, Rodrigo. As decisões na tua vida agora quem toma sou eu." Enquanto isso, no povoado, Patrício conta a Luciana que pretende ir mais ao vilarejo tratar da fundação e vai ver com Jorge se pode continuar sua reabilitação na piscina do hotel. Ariche, que está junto com os dois, deixa escapar que está fazendo um brinquedo para o bebê de Luciana. A moça não tem outra saída a não ser contar a verdade. O rapaz pergunta se ela vai contar ao seu irmão, e Luciana, muito nervosa, responde: "Eu ia, mas não vou mais." Rodrigo tomou a decisão de formar uma família com Clara, pois então que sejam muito felizes. Neste meio tempo, Rodrigo chega ao escritório e a secretária avisa que o estão esperando na reunião da junta que foi convocada com urgência. Ele fica sabendo que no dia seguinte será a primeira audiência sobre o processo de fraude. E em São Francisco Alto, Luciana implora a Patrício que não conte nada a seu irmão. Mas o rapaz diz que ele tem direito de saber e jura que vai proteger o sobrinho como se fosse seu filho. Na cidade, Aldo vai encontrar os amigos na esquina dos tacos e fica sabendo que o Rapa passou e levou tudo, inclusive os rapazes que agora estão vendendo a comida em outro lugar. Aldo liga para Lourenço e fica sabendo que foi uma senhora que fez a denúncia. O rapaz tem certeza de que foi Roselena. E na mansão, Roselena fala com o marido ao telefone e fica sabendo que ele e Linhares vão se enfrentar no dia seguinte no tribunal. Ela pergunta o que vai acontecer se todos descobrirem que a acusação de fraude foi uma invenção dele,
para tirar o advogado do jogo. Maximino responde que ninguém vai descobrir isso, pois se a verdade vier à tona, vai afetar os dois.